E aí, pessoal, beleza? Bom, tô em Pirapora, norte de Minas, e esse cara que tá aí atrás de mim, sendo reformado, esse cara é o Benjamin Guimarães, o último vapor a rodar aqui no São Francisco. Tiraram ele fica ancorado, dava uma voltinha nos últimos anos, né? Apenas uma pequena volta, porque o rio tá muito assoreado, mas ele tá em reforma, ainda bem. Mas deixa eu contar para vocês um pouco da história desses vapores aqui e a do transporte nessa região, porque isso teve um peso enorme, né? As pessoas, vocês mais jovens, né? E quem não conhece muito o Brasil, ou seja, quase todos os brasileiros, não tem noção de como é que até os anos 30, até os anos 40 do século 20, na verdade os vapores rodaram até os anos 70, mas até os anos 30 ou 40, simplesmente não havia conexão terrestre entre a região Nordeste e a região Sudeste. Então, se você pegar, por que a gente fala do Rio São Francisco como o Rio da Unidade Nacional? Se você olhar o desenho do São Francisco, ele nasce em Minas, mas lá quase São Paulo, né, na Serra da Canastra, atravessa todo o estado de Minas Gerais, que é gigantesco, atravessa todo o estado da Bahia, vai encostar lá em Pernambuco e terminar em Sergipe Alagoas. Então, a migração Sudeste começando a crescer muito economicamente. Você sabe que São Paulo, a partir do final do século XIX, cresce muito, né? Rio de Janeiro era a capital do Império depois da República. Como é que as pessoas migravam se você não tinha essa conexão? Ou era pelo litoral, ou era cabotagem. Deixa eu voltar para ele aqui. Ou então, elas iam até o Rio São Francisco. Eu tive ano passado em Juazeiro, que é as ruas de Pirapora. Eu tive ano passado em Petrolina e Juazeiro, né? Também no São Francisco. E os caras chegavam até Juazeiro para pegar vapores, aí vinham subindo dias e dias e dias. Estou falando subindo, né? Porque eu estou pensando na altitude do rio. Eles vinham da parte mais baixa. A parte baixa lá do Rio São Francisco não era navegável por causa de... A parte de baixo era navegável, mas quando chegava ali no trecho que hoje tem lá os cânions, você tinha dificuldade de navegação. Então o que os caras fizeram uma época? Fizeram, na verdade, ferrovia. Então você tinha uma ferrovia lá até Paulo Afonso para superar aquela dificuldade. Mas o mais comum era o cara ir até Juazeiro, tem a estação de trem de Juazeiro, aliás, está abandonada também, péssima condição, né? Merecia uma reforma. E aí subiam de vapor dias e dias, uma epopeia, cara. Migrar dentro do território brasileiro, o Brasil sabe que é um país continental. Correspondia a uma migração internacional para a época. Aí vinha até Pirapora. Por que vinha até Pirapora? Vou filmar mais para vocês. Porque para cima, aqui na direção de Três Marias, você tem as cachoeiras. E aí, na verdade, daqui desciam. Então, qual era o porto final? Por que Pirapora é tão importante? Porque desciam aqui para daqui ir na direção de São Paulo e Rio. Ok? Olha por que Pirapora era o limite, né, da navegação. Olha aqui as corredeiras, dando a direção lá de Três Marias, da Cachoeira de Três Marias, inclusive aproveitada com hidrelétrica. Então, nesse período áureo da navegação aí, que vai do final do século XIX, como eu te falei, tem navegação até os anos 70, mas quando o rodoviarismo avançou no Brasil, o rodoviarismo avança. A gente fala muito do JK, mas na verdade a partir de Vargas a gente já tem um avanço do rodoviarismo. Você começa a ter a competição em relação a esse transporte terrestre. Então o período áureo mesmo vai ali até os anos 40, mais ou menos, talvez anos 50, a navegação maior. E não passava daqui. Então o trecho final era Pirapora. Então vinha lá de Juazeiro, entre Juazeiro e Petrolina até aqui. Eram muitos vapores, se vocês pegarem imagem antiga, vocês vão encontrar. E aí, uma outra coisa importante é, olhadinha ali atrás, no horário bom, né, para filmar, aquela ponte, porque aí entra a questão do transporte ferroviário. Cara, eu tô a, 800 quilômetros do Rio de Janeiro, tá? Hoje por estrada, né, mas não tinha estrada naquela época. Eu tive no Biribiri, ali perto de Diamantina, bem no município de Diamantina, e estava lendo sobre a indústria, quando chegaram as máquinas vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos, século XIX, a epopeia que foi. Então, essa ponte aí, que é a Ponte Marechal Hermes, ela faz parte de um projeto ferroviário, que acabou não acontecendo, mas a ideia é, vou procurar filmar para vocês a estação de trem daqui a pouco, que você tem uma conexão ferroviária, que era, se eu não me engano, aqui era a Centro Atlântico, que ligava com São Paulo e Rio. E essa ferrovia ali, e essa ponte, né, ela atravessaria como ela atravessou, né? Hoje ela está em péssimo estado, só passa moto ali. Ela atravessaria o São Francisco para viabilizar uma ferrovia chamada de Transbrasiliana, que seria simplesmente até Belém. E aí o que aconteceu foi,
chegou do outro lado, acho que é um município, não sei se é Buritizeiros o nome, e não passou disso. Vou lá para perto pra gente dar... Isso em 1920, que é a inauguração dessa ponte, que merece uma reforma, porque obviamente é um ponto turístico. Turismo, Pirapora é uma cidade bacana, cara, essa orla dela, né? Rio São Francisco aqui margeando. Turismo é uma boa opção para a cidade que tem muita história. Então a ferrovia vinha até Pirapora, a estação está para lá. Aqui os trilhos. E aqui a ponte, que hoje só permite passagem aí de bicicleta, motocicleta. Mas os trilhos estão ali, ó. Olha que coisa impressionante, né? 1920, fez 100 anos ano passado. Aqui os trilhos. E aí qual era a ideia? Essa tal dessa Transbrasiliana. O que seria a Transbrasiliana? Então vem lá de São Paulo, Rio, imagina. Atravessa aqui, atravessou, só que atravessou e parou. E ela iria para Belém, cara. Se você para pra pensar, é o que hoje grande parte que é a Norte-Sul, né? Que começou a ser feita lá depois com o Sarney. Uma história muito impressionante, né? Isso aqui deve ter custado uma baba, essa ponte, né? Mas hoje é isso, hoje ela tem que ser reformada e pensar nessa questão mais turística. Ó, vou dar um zoom aqui, você consegue ver o iniciozinho da ponte lá, tá vendo? Aí dei uma andada pra cá, sei lá, uns 400 metros. Aqui tá a estação de trem, hoje também desativada, de Pirapora. Então, pensa nessa epopeia, volta 100 anos no tempo, 90 anos. Então, os caras estão uma região brasileira muito populosa, que é a região Nordeste, economia estagnada, e uma área que aparece como uma área... Que árvore linda aquela ali. Sem folhas, eu acho que fica mais maneira ainda. Maneiríssimo, né? E uma área que aparece como a área do crescimento, né? De São Paulo crescendo, despontando. Então imagina isso, imagina que o imaginário ficou bom. Isso no imaginário da população tá sofrendo na região Nordeste, vamos sair, mas sai como? Então, o caminho era esse. Rio São Francisco, chega no Rio São Francisco, dá teu jeito, chega em Juazeiro. De Juazeiro sobe dias e dias e dias de vapor para chegar até aqui Pirapora. Aqui pega o trem e esse trem te levava até Rio de Janeiro e São Paulo. E uma coisa inusitada além disso, além dessa coisa heróica, é esse projeto da ferrovia Transbrasiliana, uma ponte que simplesmente atravessou o Rio São Francisco, chegou do outro lado e parou ali o projeto. Você vê? Há 100 anos. O Brasil não é um país especial de hoje, não. É só no Brasil mesmo. Há muito tempo, né, gente? É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima.